Nessa aula vamos fazer um teste de conhecimento aqui dentro da plataforma do Microsoft Learning, um resumo de um pouquinho do que a gente aprendeu nesse módulo. Na aula anterior, então, a gente viu como criar o nosso GPT pela primeira vez, de forma bem simples e prática, num exemplo onde a gente recebia e-mails, a partir daqueles e-mails a gente tentava extrair uma informação no nosso GPT e a gente podia fazer o que a gente quisesse com essa informação. Agora a gente vai testar nossos conhecimentos aqui dentro da ferramenta. Eu queria explicar algumas coisinhas um pouquinho antes, para a gente encerrar esse módulo e você já conseguir trabalhar com o seu GPT dentro da sua organização, trabalhando os seus dados e fazendo com que a inteligência artificial comece a trabalhar por você de forma produtiva. Bom, vamos clicar aqui então em teste seus conhecimentos e aí eu vou explicar um pouquinho das perguntas e porquê das respostas. Então a primeira pergunta é: o que é geração de texto? No contexto aqui do AI Builder, geração de texto vai ser sempre as informações que o AI Builder ou que o nosso prompt, o nosso GPT, ele vai processar e vai gerar de informação. Então aqui as opções são um tipo de tarefa de processamento de linguagem natural, que envolve geração de texto de uma entrada específica, um tipo de algoritmo de aprendizado de máquina, que pode classificar informações, ou um tipo de técnica de visualização de dados. Geração de texto, quando a gente está falando de GPT, é receber informação, processar ela e gerar um resultado, tá? Então vai ser a primeira opção. Sempre que a gente estiver trabalhando com os prompts, a criação de prompt é essa entrada de dados. E aí a geração de texto é o resultado que a gente vai ter depois que a inteligência artificial foi processada. Então depois que ela processou aquela instrução e aquela informação que a gente passou, ele vai gerar o nosso texto. Para que você pode usar o recurso de geração de texto? Onde que a gente pode usar esse recurso de prompt, de criação de texto a partir de prompt da Microsoft, o nosso GPT? Posso usar ele em chatbots? Posso usar ele para traduzir idiomas, para criar conteúdos ou para tudo isso? A gente pode usar ele para qualquer coisa que vai gerar algum tipo de resultado em forma de texto. Tá? Então ele vai servir para bot, ele vai servir para traduzir idioma. A gente poderia pegar um texto, mandar ele traduzir, ele vai gerar aquela informação. Talvez ele não seja a melhor ferramenta para fazer isso, mas ele vai fazer isso. É o mesmo conceito de quando a gente usa o ChatGPT. Eu mando uma instrução para ele, mando informações para ele, e ele vai me gerar alguma informação. Às vezes eu peço para ele sumarizar, traduzindo já para o meu idioma, algum e-mail, alguma newsletter, alguma notícia que a gente encontrou, ele vai fazer isso. Aqui ele também vai fazer. Então ele vai traduzir idiomas. A gente pode fazer com que um chatbot consuma essa informação, porque o chatbot ele vai ler e vai processar informações no nosso GPT. E a gente também pode criar conteúdo. É uma instrução. A gente fala para ele: gera para mim uma proposta em cima dessa informação, ou gera uma sugestão de ferramenta a partir dessas informações e por aí vai. Então, todos estão corretos. E aí, quais são os componentes de instrução e contexto no modelo criar texto com GPT? Lembra que lá na primeira aula a gente falou sobre instrução e contexto, são extremamente importantes na hora que a gente está trabalhando com essa ferramenta do AI Builder. Primeira opção é a instrução informa o modelo que ele deve fazer, o contexto são as informações que o modelo precisa seguir para a instrução. A instrução são informações que o modelo precisa seguir, o contexto informa o modelo que ele deve fazer, a instrução e o contexto são a mesma coisa. Primeira coisa que a gente tem que eliminar aqui: instrução e contexto não são a mesma coisa. Instrução é alguma ação que a gente está pedindo, que a gente está dando de informação ali para o nosso GPT, a gente está falando faça tal coisa, e o contexto é o que eu quero que ele faça e algum contexto de informação. Então, estou dando a instrução, faça isso com essa informação que eu estou te dando. Então, é a primeira opção. Contexto são as informações que o modelo precisa para seguir essa instrução. Se a gente só der a instrução, ele vai falar: tá, mas eu não sei que informação que eu vou fazer, como que eu vou fazer essa ação que você está me pedindo. Então, o contexto ele é extremamente importante. Quanto mais contexto a gente der, melhor vai ser a nossa resposta. E quanto melhor a nossa instrução, mais preciso ele vai ser. Agora a gente clica no botão, torce para dar tudo certo. E legal, passamos. Legal vocês sempre seguirem esses botões de continuar também do Learn, porque isso vai gerando pontuação para vocês dentro do Learn. Tem um ranking lá e tem uma série de coisas bem interessantes, tá? E aí a gente também já vai fazer a próxima aula, que é o resumo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre qual que é o objetivo de usar essa ferramenta e como que você pode usar isso dentro da sua organização. Então, nesse módulo, a gente viu como criar
o GPT, um GPT, que nem você tem o ChatGPT e vários outros GPTs por aí, como que você pode criar um para dentro da sua organização sem que os seus dados saiam fora do controle da organização. Esse é um ponto extremamente importante. Você consegue integrar dados da sua empresa com o ChatGPT, por exemplo, mas você está trafegando esses dados para fora. Quando a gente está trabalhando com o Azure, o OpenAI e o AI Builder, como a gente está fazendo aqui, esses dados estão dentro do seu ambiente, está dentro da sua organização, o que faz com que a TI respire mais aliviada, porque esses dados não têm um problema de segurança de dados, a gente já tem tudo controlado ali. Então você viu como criar o seu GPT, ou seja, como criar uma inteligência artificial embarcada ali dentro da sua organização, sem nada de código, a gente não mexeu com código, a gente só fez um prompt, que nem foi tão bem feito assim, a gente pode melhorar bastante, mas é muito importante que você consiga criar isso dentro da sua organização de forma bem simples. A gente criou, testou e a partir do teste validou que aquilo está funcionando, a gente já usou dentro de um Power Automate. A gente já começou a usar dentro de uma automação da vida real. Isso em uma aula que durou de 10 a 15 minutos. Claro que num cenário de negócio onde a gente precisa pensar em várias variáveis, vários contextos e tudo mais, você não vai poder fazer uma ferramenta dessa em 5, 10 minutos, mas para você validar uma prova de conceito, para você testar um cenário, para você apresentar para um cliente, isso é muito simples, é muito rápido e você consegue trazer muita produtividade, muito resultado bem rápido. Isso é muito legal. Ponto importante que a Microsoft colocou aqui, e eu já comentei em uma dessas aulas, é que existe uma recomendação hoje de ter uma supervisão humana em cima daquilo que está sendo gerado. Então, não é confiar de olhos fechados naquilo que o GPT está gerando, porque ele tem problemas, ele tem coisas que podem acontecer que você pode ou que você tem que controlar. Então, dependendo da forma como você escreve o prompt, ele pode ser tendencioso, ele pode delirar, que é o que eles falam, né, quando ele dá uma resposta que não tem nada a ver, mas ele não vai usar contextos de fora, isso que é o mais importante. Ele vai gerar informações que ele tem acesso dentro da sua organização. Então, trabalhe bem essa questão do prompt. Numa dessas aulas, acho que na primeira ou na segunda aula, eu falei um pouquinho sobre o guia de prompt que a Microsoft tem. Tem esse material para vocês treinarem e testarem como que vocês vão fazer essa parte de prompts, mas pensem numa forma de trabalhar aquele resultado, fazer com que você valide, tenha uma supervisão, uma aprovação de alguém para tudo que for gerado. Então, não pegue a resposta de um prompt, já mande um e-mail para o cliente, faça uma revisão antes, passe por uma aprovação antes. Você pode automatizar o seu processo sem problema, você deve automatizar o seu processo, mas garanta que existam passos ali importantes de decisão humana nesse processo, para garantir qualidade, tá? Então é isso. Nesse módulo você aprendeu como criar o seu GPT, você já pode sair fazendo isso aí, testando nos seus ambientes, testando com dados da sua organização de forma bem simples e prática, colocar isso para rodar em produção, fazer prova de conceito, demonstrar para cliente, gerar negócio, gerar produtividade e maiores resultados. Vamos ter mais módulos aqui no Microsoft Learn com os irmãos Romão, focados em como você usar dados da sua organização como contexto, então não só como a gente fez um exemplo de mandar um texto, mas de repente a gente consultar uma base de dados, usar informações da nossa base de dados de forma direta. A Microsoft já está trabalhando nisso em forma de preview. Então a gente vai ter um pouco mais de recursos avançados. Mas com isso aqui vocês já conseguem criar uma série de cenários e conseguem trabalhar várias coisas dentro da sua organização já para acelerar a inovação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo módulo.